se a Bíblia condena a doação de órgãos e o transplante de órgãos. Eu não encontro na Bíblia qualquer referência ao assunto, mesmo porque isso não existia antes, né? No Novo Testamento, o Senhor ensina justamente o desprendimento para com a própria vida, para com o próprio corpo. E ao ponto de Ele próprio ter dado a sua vida para nos salvar. Ele deu a si mesmo para nos salvar. Ou seja, nós sabemos que a nossa vida não se limita a este corpo. E se for preciso, até mesmo que um cristão morra para salvar o seu semelhante, isto é visto na Bíblia como um ato de amor e não de desprezo para com o próprio corpo. Em João 15, 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. A ideia das testemunhas de Jeová, que tentam associar a doação de sangue à proibição bíblica de beber sangue, é pura bobagem. Na verdade, é uma grande bobagem. O problema daquela seita é muito maior, porque eles negam a divindade de Cristo. Então, qualquer uma dessas ideias que eles trazem acessórias, né, nem escute. Ninguém bebe o sangue quando recebe uma transfusão. Você já foi ao hospital fazer transfusão de sangue e deram um copo de sangue para você beber? Aparentemente, os membros dessa religião podem aceitar transplantes desde que a cirurgia seja feita sem transfusão. Não sei se é isso que eles fazem lá. Mas você já viu algum órgão sem sangue? O fígado é praticamente uma esponja embebida de sangue. Imagina um transplante de fígado sem sangue. Como? O fígado vai só se estiver desidratado, seco. A proibição bíblica foi no sentido de não se beber sangue de animais, que era uma prática comum entre os povos pagãos. Até hoje, você vai na África, você vê tribos africanas que eles bebem o sangue dos animais. Na hora de enfiar uma faca no pescoço da vaca, enche vasilhas com sangue para beber. Portanto, não é correto beber o sangue ou comer alimentos preparados com sangue, porque a vida está no sangue. Mas boa parte do nosso corpo, falando agora da doação, né? Boa parte do nosso corpo está sendo o tempo todo doada. Nós estamos doando o nosso corpo para as bactérias, porque elas estão consumindo o nosso corpo. Os micro-organismos também estão consumindo. Existem bactérias comendo a nossa pele o tempo todo. Ácaros, né? Milhões de ácaros existem na nossa pele. Os nossos cabelos vão ficando por aí. Por onde a gente passa, a gente vai deixando cabelo. As nossas unhas também vão ficando por aí. A pele, então, nem precisa falar. Você perde pele o tempo todo. Cada célula do nosso corpo está sendo substituída ao longo da vida por outra célula nova. E, no fim, nós vamos acabar, sim, virando comida de vermes. Não tem como. Você vai ser enterrado e pensa que vai ficar o corpo lá intacto. Eu acho que se antes disso nós usássemos o nosso corpo para salvar a vida de alguém, para beneficiar alguém, aí nós estaríamos agindo conforme o amor que é ensinado pelo Senhor Jesus. Quando ele diz: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. A preocupação com a ressurreição é o que faz com que alguns cristãos evitem doar ou receber órgãos. Digamos que eu recebo o coração de alguém que morreu, e aí vem a ressurreição. Com quem fica aquele coração? Essa é uma dúvida de alguns. Bem, o corpo que nós temos agora não vai entrar no céu com essas células aqui, porque elas não são preparadas para a eternidade. Esse corpo vai ser transformado num corpo novo. De uma forma ou de outra, ele vai desaparecer nessa condição atual, ele vai desaparecer, seja pela morte e deterioração, seja pela ressurreição, seja por uma bomba atômica que vai pulverizar, não deixa nem sinal do corpo. Um amputado, por exemplo, ele vai ressuscitar com um corpo perfeito e completo, com os membros que tinham sido amputados, que ele nem sabe mais onde estão. Mas Deus sabe onde está o corpo de cada um que morreu. Alguém que nasceu sem os seus membros, por exemplo, como é que faz? Ele vai ressuscitar completo, ele vai ressuscitar inteiro. De onde vieram aqueles membros que ele não tinha? Não estavam no corpo dele aqui na Terra. Aplique a mesma ideia para quem doou os seus membros, ou doou os seus órgãos. Até mesmo alguém que tenha sido pulverizado por uma explosão atômica e cujo corpo só restou
numa sombra na parede, impressa na parede, como acontece lá em Hiroshima e Nagasaki. Algumas pessoas ficaram impressas, a sombra da pessoa na parede. O corpo desapareceu, mas a sombra ficou como se fosse uma foto na parede. Essa pessoa, se ela foi salva por Cristo, ela vai receber um novo corpo para entrar com Cristo no céu. Mas se ela não foi salva, ela vai receber também um novo corpo para entrar com esse corpo no lago de fogo, no juízo final. Obviamente, como tudo mais, por não se tratar de algo explicitamente descrito na palavra de Deus como certo ou errado, a questão da doação de órgãos, o cristão deve ter o seu exercício próprio de buscar saber qual a vontade do Senhor para a sua situação específica e pedir direção de Deus e sabedoria para decidir. A Bíblia não é um livro de regras, como era para o judeu o Antigo Testamento, não é a lei, do tipo faça isso, não faça aquilo. Se fosse assim, o cristão nem precisaria do Espírito Santo e nem precisaria do discernimento que o Espírito Santo dá. Por exemplo, eu nunca vou encontrar na Bíblia a resposta para saber se eu posso ou não obturar um dente ou fazer um implante dentário. Se eu posso ou não usar computadores, se eu posso ou não viajar de avião. Não tem a resposta na Bíblia. Por isso que Tiago 1,5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. É que a Bíblia enxerga esse aspecto. Doar ou não doar órgãos, né? Sim. Eis a questão. Né? Eis a questão, e ela vai continuar sendo uma questão sem muita elucidação, já que a Bíblia não fala desse assunto, né, diretamente. A doação de órgãos de pessoas que morreram para pessoas que estão precisando de órgãos novos é coisa nova, né, por conta do avanço da medicina. Né? Exato. Embora eu creio que desde longa data, eu não tenho pesquisado a matéria suficiente, mas eu creio que é antigo doações em pequena escala, substituições, enfim, usar pedaços, né, de um corpo para enxertar em outro, em coisas pequenas, né, não em órgãos vitais hoje, transplante como de pele, transplante, né, hoje, né, como tem até transplante de rosto, né, exato. De coração, medula, enfim. Isso tudo é coisa da ciência moderna, da medicina moderna, e, portanto, considerando que a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, quando a medicina não tinha chegado a esse ponto, não há nenhuma preocupação dos escritores bíblicos em nos orientar a respeito disso, até porque mesmo que houvesse já, na época em que a Bíblia foi escrita, essa possibilidade de transplante de órgãos vitais, né, de pessoas mortas para aquelas que estavam necessitando, eu não sei se os autores bíblicos entrariam nessa questão, porque o alvo da Bíblia é nos apresentar Deus, quem Ele é, quem nós somos, a nossa necessidade de arrependimento, mudança de vida e as promessas que Deus nos faz e fielmente na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Então, tem muitas questões do cotidiano que não são mencionadas na Bíblia porque não estão dentro do escopo da Bíblia, do alvo, né, da finalidade. Então, essa é uma delas. O que a gente pode tentar responder é tentar entender os princípios gerais da Bíblia a respeito, por exemplo, do corpo humano, né? E do que é que ele representa para nós. O corpo, para o cristão, ele é parte integral da sua personalidade. A Bíblia repudia a dicotomia entre espírito e corpo, como se fossem duas realidades à parte, mas sempre fala do ser humano como sendo integral. O corpo foi criado por Deus. A Bíblia olha para o corpo não de maneira derrogatória, como em algumas religiões, onde até para que você possa se elevar espiritualmente, você tem que bater no corpo, mutilar o corpo, fazer sangrar, chicotear-se, né? Na Bíblia, o corpo ele não é visto como um empecilho para o crescimento espiritual. Na verdade, ele é visto como sendo o templo da habitação de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Paulo diz que Cristo também comprou o nosso corpo através do seu sangue na cruz do Calvário. A Bíblia se refere ao corpo como tendo um propósito glorioso. Ele haverá de ser ressuscitado. E com esse corpo transformado, nós viveremos no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, a verdade, a plena felicidade.
e que se aproxima, está chegando, né? Esse mundo vindouro está próximo de nós. Então, Maranata. Maranata. A Bíblia tem essa visão elevada do corpo, tá certo? Mas a Bíblia também não tem uma visão mística do corpo, no sentido de que as partes do corpo elas estão de tal forma ligadas à alma que uma não pode sobreviver com a outra, e se você der um destino ao corpo, isso vai afetar a alma. Isso tem que ficar muito claro. Por um lado, como eu falei, a Bíblia nos vê como uma unidade. Sim. E olha para o corpo como sendo também alvo da redenção que Cristo veio executar. Mas, por outro lado, essa ligação da alma e do corpo não é tão indissolúvel a ponto de que o que acontece com o meu corpo acontece com a minha alma. Tanto é que, na morte, o corpo morre, desculpa a redundância, né? O corpo morre, ele vai se dissolver, sepultado. Virar cinzas, né? Vira cinza, se for cremado, e a alma sobrevive. Sobrevive sem o corpo. Então, o que acontece com os órgãos do corpo depois da morte não vai afetar a alma. Não tem relevância. Não tem relevância nenhuma para o destino da alma. Se ela vai para a presença de Deus, se ela vai, na presença de Deus, gozar da felicidade que é prometida pela fé em Cristo Jesus, ou se a alma entra no sofrimento eterno. Né? Isso não vai fazer apelo. Eu sei que é muito popular aí na nossa cultura, por causa dos filmes, né, e tudo mais, as pessoas, você já deve ter ouvido aquela expressão, a alma de fulano não vai descansar até que o seu corpo seja sepultado, né? Especificamente em alguns filmes hollywoodianos, de terror e tudo, né? Enquanto não sepultar, a alma fica vagando por aí. Não tem relação absolutamente nenhuma. A morte separa o corpo do espírito, tá? E eles seguem caminhos independentes, uma coisa não tem a ver com a outra. Por isso, dessa perspectiva, se depois da morte se tomar o coração de alguém, o pulmão de alguém, o rim de alguém, as córneas de alguém, para socorrer pessoas que são necessitadas, não há nenhuma implicação espiritual para o morto. Né? Não há nenhuma implicação espiritual do ponto de vista bíblico. Então, eu posso pensar nesse princípio aí. Uma outra coisa que me ocorre é que algumas pessoas receiam a mutilação do corpo intencional, né, depois da morte, pensando na ressurreição. Né? Deus vai ressuscitar, mas de repente não tem mais coração, né? Não tem mais rim, não tem mais olhos, já foi tudo doado, os pulmões já foram também. Né? Será que isso vai acarretar... Complicar. Então, do ponto de vista bíblico, isso não é complicação nenhuma para o Deus que do nada criou tudo que existe. Então, não será a doação de órgãos de um cristão que faleceu que vai impedir a ressurreição do seu corpo completo, né, perfeito, por um ato soberano e poderoso de Deus. Incorruptível, sim, sem mancha, sem pecado e incapaz de morrer, não mais sujeito à morte. Então, o que resta dizer é que isso é uma questão de liberdade cristã e de consciência. Não há uma regra... Solidariedade? Se eu fosse dizer, se alguém fosse perguntar, mas a Bíblia se inclinaria para que lado? Eu diria que se inclinaria para o lado da doação. Não há uma lei, não há uma regra, não há um princípio, não há uma ordem, mas considerando que o nosso Salvador se deu na cruz por nós, ofereceu o seu corpo para ser castigado pelo nosso, considerando o princípio bíblico de amar ao próximo, né? Mesmo com renúncia de si mesmo. Então, o espírito cristão é mais condizente com a possibilidade de doação. Mas isso não é obrigatório. Né? Não vai fazer diferença eu doar ou não, como se isso fosse... bom, eu não dou, então você é uma pessoa egoísta. Então... Exatamente, respondendo a pergunta da Gislaine. Não peca se doar e também não peca se deixar de doar. Aí é uma decisão que a pessoa vai tomar diante de Deus, é uma daquelas coisas que está na liberdade cristã que a pessoa vai ter que analisar as consequências. Se acha que não deve, então não faça. Né? Se não vê qualquer dificuldade, com certeza vai ajudar a gente que está precisando, que vai ficar muito feliz com uma nova oportunidade de continuar a sua vida funcionando melhor com um órgão doado por alguém. E é sempre uma
quando apresentam nesses casos, especialmente aqueles de grande repercussão, né, é sempre uma coisa bem emocionante, né? Aquele que doou ver que a morte do seu filho, do seu parente, do seu esposo, enfim, serviu ainda, às vezes até de morte traumática, violenta, acabou servindo para ajudar alguém a permanecer Isso, tem esse aspecto aí, exatamente, né? Que essa doação, ela acaba, num certo sentido, trazendo significado para aquilo que parece ter sido um desperdício.